Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do ciclo de Páscoa da Escola Dominical. Nessa noite a gente vai ver a ceia, pois é, a última refeição que Jesus fez com seus discípulos. Tem muita coisa legal para a gente aprender e entender por que a gente celebra essa ceia até hoje. Então vem comigo que eu vou te contar tudinho. A nossa história começa com a celebração da Páscoa. A Páscoa é uma das 3 festas que o povo judeu comemora. Eles celebravam na Páscoa a libertação deles como escravos no Egito. Se você quiser saber mais sobre essa história, eu vou deixar um card aqui nesse vídeo para você lembrar como tudo aconteceu. Então Jesus pediu para 2 discípulos falarem com uma pessoa na cidade dizendo o seguinte: o mestre diz que seu tempo está próximo. E é na sua casa que ele vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E foi assim que eles começaram a preparar as coisas para a Páscoa. Então, Jesus se reuniu no cenáculo de uma casa com seus 12 discípulos. Cenáculo é como se fosse um quarto no andar de cima, preparado para isso. Quando eles chegaram lá, estava tudo pronto, mas faltava uma coisa muito importante. Antes de comer, era costume naquela época que um servo lavasse o pé das pessoas, porque as mesas eram bem baixinhas, sabe? E ninguém queria comer perto de um pé sujo de terra, né? Os discípulos ficaram se olhando e não viram servo nenhum, mas de repente Jesus deu o exemplo. Ele pegou uma bacia com água e uma toalha que ele colocou no ombro e começou a lavar o pé de cada discípulo. Quando ele foi lavar o pé de Pedro, Pedro falou para Jesus assim: não, mestre, o Senhor nunca lavará meus pés. E Jesus respondeu: Pedro, se eu não lavar seus pés, você não terá parte comigo. Então Pedro disse: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça. Jesus disse que quem já tinha tomado banho só precisava lavar mesmo nos pés. Jesus com isso deu um grande exemplo de humildade, porque mesmo sendo filho de Deus, o Rei dos Reis, ele mostrava que quem quer ser o primeiro, então deveria ser o primeiro a servir os outros. Então Jesus contou que ele tinha desejado desde a eternidade comer essa refeição com seus discípulos. Isso é muito bonito e especial. Jesus aguardava esse momento com muita alegria. Então ele pegou o pão e o vinho. Quando ele pegou o pão, ele deu graças a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois, ele pegou o cálice, que é uma taça, e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. De hoje em diante, eu não beberei mais vinho até que venha o reino de Deus. Esse é o nosso memorial e a gente faz isso até hoje, todos os meses, para lembrar que Jesus morreu por nós e ressuscitou, e um dia estaremos com ele para sempre. Então Jesus ficou triste e disse que naquela noite um dos seus discípulos, iria traí-lo. Todo mundo começou a se perguntar: será que sou eu? Será que sou eu? Pedro fez um sinal para João, que estava bem pertinho de Jesus, para que ele perguntasse para Jesus quem era o traidor. E Jesus disse: é aquele para quem eu der um pedaço de pão molhado. E entregou o pãozinho para Judas. Depois disso, Jesus disse para Judas: o que você tem que fazer, faça logo. E Judas saiu, pois já tinha até recebido as 30 moedas de pratas para trair Jesus e entregá-lo às autoridades. Depois da ceia, saíram cantando um hino e foram lá para o Monte das Oliveiras, Jesus e os 11 discípulos. Jesus disse para eles que naquela noite aconteceriam algumas coisas e que os discípulos o veriam como uma pedra de tropeço, ou seja, alguém que poderia atrapalhar um pouco a vida deles naquele momento. Pedro disse: não para mim, mestre. Jesus então disse para Pedro: Pedro, essa noite
Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro respondeu: Ainda que eu precise morrer com o Senhor, de forma alguma lhe negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Foi então que... Opa, peraí. Essa história continua, mas só amanhã. Você não pode perder, né? A gente te espera aqui.